Olá, meu irmão, olá, minha irmã, Pai do Senhor Jesus Cristo. Sou o presbítero Araújo e eu quero compartilhar com você essa revelação que o Senhor me deu. É um alerta, é muito importante que você escute até o final, porque eu tenho certeza que depois que você ouvir essa experiência, essa revelação, a tua fé vai se tornar gigante e você não vai ter mais medo de enfrentar essa batalha espiritual. O Senhor compartilhou comigo e eu quero compartilhar com você. Tá ok? Antes de ir para a revelação, eu quero te pedir para você se inscrever nesse canal. Tem um objetivo, tem um propósito de conseguir, daqui ao final do ano, 1.000 inscritos. Se você puder me ajudar, é só se inscrever aí. Você vai ouvir aqui a palavra de Deus, revelações, testemunho também, ensinamento da palavra do Senhor e orações pela manhã e pela noite, tá bom? Então não se esquece não, se inscreva aí. Eu vou agora trazer a revelação que é muito séria para você, tá bom? Então a gente se baseia na palavra de Deus, tá? Quero deixar aqui o versículo bíblico para poder me basear na minha revelação que o Senhor me deu e transmitir para você, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo de número 17, que diz assim: E estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Mas eu quero que você guarde essa palavra aqui, expulsarão demônios, tá? Porque o que você vai ouvir aqui agora vai despertar em você ousadia, fé e coragem, tá certo? Isso aconteceu comigo. Eu quero ser bem direto ao ponto para poder você também não só crer no poder do nome de Jesus, mas também estar preparado para vencer essas batalhas espirituais, tá certo? Então, deixa eu compartilhar com você. O Senhor me revelou uma noite de sonho, foi um sonho, uma revelação, depois de algumas indagações que eu fiz ao Senhor em oração, porque a igreja estava passando por tanto escândalo, por que a gente vê tanta divisão, por que a gente não vê mais a igreja com ousadia, com demonstração de fé, como antigamente. E fui dormir, e dormindo eu me vi, presta atenção, viu, irmão? Presta atenção você que está assistindo esse vídeo, tá? Eu me vi em um grande barco. Eu não estava só, eu estava com um grupo de pessoas, tinha mais ou menos ali umas 30, 20, não sei quantas, mas tinha uma quantidade até boa de pessoas nesse barco. Nós estávamos navegando em um rio, tá? A princípio o rio, a água era clara e tinha um condutor, né? Tinha um condutor naquele barco, um grande barco. E quando chegou em determinado local, aquele condutor avisou as pessoas que a partir de determinado ponto, por exemplo, daqui uns 10, 15 metros, ninguém fizesse zoada. E de alguma forma aquelas pessoas já tinham passado por ali e eles sabiam que não podiam fazer zoada. Eu estava ali, mas não sabia, é como se fosse a minha primeira vez naquela viagem. Então, eu observei as pessoas já indo para o fundo do barco, todas caladas, mas eu prestei atenção na expressão de cada um deles. Eles estavam preocupados e também com medo. E aí eu não fui junto com eles para o fundo do barco e aquele cidadão chegou até mim e pediu para me se afastar ali das bordas do barco, porque nós íamos passar pelo local perigoso. E eu não entendia por quê, que as pessoas estavam com medo. E aí eu perguntei a ele, por que nós temos que passar lá para o fundo do barco? O que é que estava acontecendo? Por que essas pessoas estão com medo, assim, com cara de preocupação? Ele não me respondeu de antemão. Mas eu insisti e fiquei na borda do barco e ali ele foi lá onde eu estava indo e me tirou. E ele disse, porque daqui para frente, daqui a 10 metros, nós não podemos fazer zoada, nós não podemos fazer nada que chame atenção, porque debaixo dessas águas há algo muito perigoso. E interessante é que quanto mais a gente ia se aproximando daquele local que ele alertou, a água estava ficando escura, muito escura, e esse barco andando nesse rio. E o pessoal ali esperando chegar aquele momento para ficar todo mundo quieto, já estavam mais todos preocupados. Eu não fui para onde os outros estavam. E eu perguntei ele de novo, que eu pedi a ele para ele ser mais claro. Ele disse, porque daqui para frente, ele disse, nessas águas daqui para frente está cheio de demônios. E aí, quando ele disse isso, já foi fazendo silêncio, pedindo para não fazer zoada, porque
chegando naquele determinado ponto. E aí, tudo bem, ele foi lá para o fundo, eu também fui andando devagar, mas naquele mesmo instante, a voz do Senhor falou comigo. Aquelas pessoas, a voz do Senhor falou comigo. Ele disse no meu coração, eu entendi claramente quando ele disse, é por isso que a igreja está perdendo. É por isso que a igreja está sofrendo da forma que está. Estão perdendo a fé no meu nome. Quando eu ouvi isso, irmãos, aquela palavra no meu coração me deu ousadia. E aí a gente já estava cruzando aquele determinado local onde ele pediu para a gente fazer zoada, e eu fui e falei. Eu falei com eles, eu disse, vocês estão com medo de demônios, mas Jesus não deu autoridade. Quando eu disse isso, irmãos, passou por baixo daquele barco uma onda que levantou um pouco o barco. E aí é que as pessoas ficaram com medo, com pânico. Não faziam zoada, mas ficaram apavoradas. E aquela onda passa, e quando aquela onda passa, vai lá na frente, que quando eu olho para acompanhar aquela onda, se levanta um demônio que é justamente parecido com esse que eu deixei na capa desse vídeo. Um demônio grande, muito horrível, parece que vinha esfumaçando, e ele vinha com ele estava irado, e ele veio ao encontro daquelas pessoas por causa da zoada, porque ele ouviu minha voz, e ouviu eu falar sobre Deus, porque eu cobrei as pessoas, eu disse, vocês estão com medo de demônios? E ele veio voando, entrou naquele barco, e interessante que ele não me via, ele não me viu, ele passou por mim, você sabe, imagina uma grande geleira, uma grande geladeira, muito frio, ele passou por mim e eu senti tudo, minhas entranhas ficaram todas geladas, e ele não me viu, mas passou e foi até onde as pessoas estavam. Quando ele se aproximou das pessoas, eu chamei a atenção dele, eu disse, ei, ele parou. Em nome de Jesus, não toque nessas pessoas. Quando eu disse isso, aí, irmãos, ele ficou um pouco maior e veio à minha direção. Na hora eu quis ficar com medo, na hora eu quis me acovardar, né, depois que eu vi aquela cena. Mas quando ele estava próximo de mim, uns 2 metros, eu recebi uma autoridade. Na fé do nome de Jesus, eu disse, eu te repreendo em nome de Jesus. Quando eu disse isso, irmãos, aquilo estourou, aquilo é como se tivesse explodido em fumaça negra, e de repente aquela água escura voltou ao normal, e as pessoas ficaram, como não só alegres, mas espantadas com o que aconteceu. Eu entendo o que o Senhor me disse ali, eu entendo porque o Senhor me mostrou isso, porque de fato as pessoas estão perdendo a fé na autoridade do nome de Jesus. Foi o que eu li. Ele disse aqui, eu vos dou poder e autoridade. Em meu nome vocês expulsarão demônios. Isso é forte, sabe por quê, irmãos? Porque nós só lutamos contra esses inimigos pela autoridade do nome de Jesus. É pela autoridade. Você não pode esquecer que eles têm pânico de Jesus. Eles têm pavor, eles têm medo de Jesus. Então eu vou te fazer um convite. Levanta a sua mão na sua casa com autoridade e fé, porque aquilo que é de Deus, o maligno não pode tocar. Levanta a tua mão com autoridade e apresenta o teu filho, a tua filha, teu esposo, tua esposa, toda a tua casa, teus vizinhos, teus parentes, e cobre eles com autoridade no nome de Jesus. Repreenda, não tema, porque maior é o que está conosco do que ele que está no mundo. Você entendeu a urgência? Não tenha medo, não perca a fé, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará ao Senhor Jesus, dos que estão na terra, debaixo da terra e no céu. Toda criatura tem que respeitar a autoridade de Jesus, porque está escrito em Mateus 28, 18. A mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. Creia na autoridade do nome de Jesus, e eu quero te abençoar em nome de Jesus. Eu abençoo tua casa, eu abençoo a tua saúde em nome de Jesus. Eu repreendo todo o mal que estiver na tua casa, no meio dos teus, em nome de Jesus. Todo tipo de enfermidade nós repreendemos no nome do Senhor Jesus. Fique com essa revelação, mas não esqueça, você é um príncipe do céu, você é uma princesa do céu. Você tem uma arma que é muito maior do que todas as bombas atômicas junto, que é a palavra de Deus, e é o Espírito de Deus, que é a autoridade do nome de Jesus. Amém? Se você quiser um amigo de intercessão e oração,
segue a gente aqui, deixa teu joinha, deixa um comentário, tá bom? E a gente vai estar aqui intercedendo por você e aqui você vai estar aprendendo a palavra de Deus, tá certo? Tem outro vídeo meu aqui, dá uma olhadinha aí, tem orações, revelações, e eu tenho certeza que vai te ajudar, vai edificar a sua fé em nome de Jesus. Fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo em nome de Jesus. Compartilhe, tá? Compartilha para que as pessoas que estão com medo hoje, elas venham criar fé, coragem, no nome de Jesus. Fico por aqui, até a próxima, em nome do Senhor. Deus te abençoe.